On your left. Assemble. Fala, caminhantes, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meus amigos, a notícia é boa. A notícia é que está de volta. Depois do blip das lesões, nós começamos a ter novamente as nossas peças retornando para esse jogo fantástico e dificílimo no hostil St. James Park. Vem comigo que agora é a hora do pré-jogo de Newcastle e Liverpool pela Premier League. E primeiro eu quero pedir aqui, ó, aqui embaixo, já deixa o seu inscrever-se, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já ativa o sininho. Eu sou o Nilo Santos e muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Como é que você está? Tudo bem? O Liverpool tem mais um desafio muito grande pela Premier League. Nós já estamos aí na 24ª rodada desse campeonato dificílimo, que é o campeonato inglês. Nós estamos muito atrás, mas nós vimos de uma vitória boa, hein? A gente está vindo de uma vitória muito boa, que é contra o Everton no Merseyside Derby, que é o jogo maior ali da cidade de Liverpool. O Liverpool se impôs para cima do Everton, teve ali alguns momentos de incerteza, o Everton teve algumas chances, mas o Liverpool aproveitou e trouxe de volta aquele heavy metal do contra-ataque com algumas ótimas notícias aquele jogo nos trouxe. A gente se debruçou muito sobre essas notícias, a gente falou muito sobre isso no nosso pós-jogo e eu quero falar aqui um pouco sobre o que a gente tem agora de novidade. A gente tem de novidade alguns jogadores voltando, a gente tem alguns jogadores que permanecem fora e primeiramente nós vamos falar desses. Bajcetic não, perdão. Não se assuste, calma, não se assuste. Não, eu tô falando do Calvin Ramsey. Calvin Ramsey tem uma cirurgia no joelho e vai ficar fora pelo resto da temporada, muito provavelmente. Infelizmente, o nosso lateral que veio aí para tentar ser uma opção para o Trent Alexander-Arnold não conseguiu nenhum minutinho sequer de aproveitamento prático, né? Lógico, entrou ali no sub-20, no sub-19, no sub-12, no sub-11 e até teve alguns minutinhos ali também no profissional, nas Copas, até mesmo no Premier League teve uns minutinhos, mas nenhum aproveitamento prático. Não teve como a gente ver ele no jogo completo, mesmo numa situação onde o Arnold não pôde estar, a gente não conseguiu aproveitá-lo nessa temporada e essa cirurgia tira ele de totalmente ter alguma chance nessa próxima, no resto de temporada que a gente tem. E ele poderia ter muito provavelmente, né? Principalmente porque a gente vê aí possibilidades que a gente não quer, mas existem da gente ficar fora de todas as competições e serviria para testá-lo e alguma coisa assim, mas realmente só na temporada 23-24 que Calvin Ramsey volta a jogar pelo Liverpool. Outro que tá fora ainda, Thiago Alcântara. A gente recebeu essa péssima notícia antes do jogo contra o Everton e ele vai ficar pelo menos um mês fora. Pedimos a Deus que ele volte antes do jogo contra o Real Madrid, na volta lá no Santiago Bernabéu, que ele conhece bem, já venceu lá jogando pelo Barcelona, né, e tal, mas a gente não sabe nem se ele estará pronto para aquele jogo. Mas a gente tem ótimas notícias com relação a lesões também. Como vocês viram aí nessa animada abertura de vídeo. Aliás, coloca aqui embaixo se você gostou dessa abertura. Eu pensei nisso e aí rapidamente a galera do grupo do WhatsApp, o Kruger, o Rafa, o Neto, o Pedro, todo mundo comentou isso lá também. Eu falei, poxa, para de estragar minha surpresa, cara. Para de estragar minha surpresa. Eu pensei na ideia e os caras também pensaram, até porque eu não sou um gênio das ideias assim, né? Não é uma ideia tão revolucionária, mas eu achei que a galera não ia perceber, não ia fazer a conexão, mas a galera também é totalmente antenada no mundo pop, né, da cultura pop, e já tinha que se ligar também nessa questão do ultimato, do Thanos, e da gente voltando aí com os nossos reforços. Sim, Virgil van Dijk está de volta, o Klopp falou que ele está bem, ele já esteve ali no banco, na sideline ali, né, na linha lateral ali, até ajudou um pouquinho na hora de uma briga ali, deu uma ajudada. Também o Firmino, também o Jota. O Klopp ainda falou que o Firmino tem algumas coisas a observar, porque ele ficou 8 semanas fora, da mesma forma que o Jota, então a gente tem que ter cuidado ao voltar, e por isso mesmo que eles não tiveram um retorno tão imediato quando eles estavam disponíveis no último jogo, mas ficaram no banco, porque segundo o Klopp, os 10 primeiros minutos depois que se volta de lesão são, assim, avassaladores, parece uma tortura, e foi exatamente essas palavras que o Klopp usou. E por isso
o Jota já teve minutos, o Firmino teve alguma coisa também, e mostra, o Firmino deu um passe ali pro Salah, que já mostra como que a conexão é muito mais rápida, como que ele pode exercer, assim, um impacto muito grande, e a gente precisa, gente, não somente que esses caras voltem para campo e entram em campo, a gente precisa de opções, é isso que esses caras nos dão, e é isso que a gente tem quando eles entram, e a gente precisa justamente disso, a gente precisa que o Gakpo tenha um backup, a gente precisa que o Darwin tenha um backup, o próprio Salah tenha oxigenação de companheiros para que a gente possa oferecer mais perigo e diversamente perigo aos nossos adversários. Portanto, por isso que eu vou mudar pouca coisa do time que entrou no jogo contra o Everton. Eu vou preferir que algumas peças fiquem sim como opções. E agora a gente vai, falando nisso, a gente vai falar da nossa escalação. Traz para a tela agora a nossa escalação do Liverpool contra o Newcastle. Eu coloquei isso aqui, ó, Alisson no gol. Acho que não tem nenhum tipo de dúvida do Alisson com relação à titularidade. Na defesa, a volta dele, Arnold, Matip, Virgil van Dijk e Robertson. Sim, eu continuo com o Virgil van Dijk, eu continuo com o Matip, porque para mim o Van Dijk ele eleva muito a qualidade dos seus companheiros de equipe, e com isso a gente tem o Matip talvez voltando àquela melhor fase dele, porque a fase está realmente péssima. Ele foi o pior zagueiro numa zaga que tinha ele e o Gomes. Isso não é uma coisa tão difícil de fazer, né, Matip? Mas você conseguiu ser pior do que ele. Não é tão difícil ser melhor que o Gomes, mas você conseguiu. Mas eu acho que o Matip ao lado do Virgil van Dijk eleva o seu nível de jogo, e quando ele eleva o nível de jogo, ele consegue contribuir muito mais do que o Joe Gomes para a zaga do Liverpool. Os dois laterais, não precisa nem dizer, nós tivemos novamente a conexão entre Arnold e Robertson no último jogo e foi fenomenal. E no meio campo, eu vou manter ali aquele meio campo que o Klopp achou no jogo contra o Everton, um meio campo forte, pegador, que teve no Bajcetic um pouco mais livre, um cara com muita possibilidade de contribuição para o time. Bajcetic foi o melhor em campo contra o Everton, gente, vocês têm noção disso? O melhor em campo, jogando um pouco mais adiantado pelo lado esquerdo. O Fabinho teve a sua melhor atuação de muito tempo, e não são palavras minhas, palavras do próprio Klopp. E o Henderson também entregando mais, seja no ataque pelo lado direito, seja ali pelo meio campo também, cobrindo, impressionando, aquela coisa toda. Então eu manteria esse meio campo forte, pegador, que vai querer disputar cada centímetro do campo. E no ataque eu mantenho também o ataque, mantenho o Gakpo, que começou a se soltar. Finalmente, depois de fazer o seu gol, tá muito mais tranquilo. Darwin Núñez, que mostrou ser um cara assim que tem muito a oferecer, não tem como duvidar, tem muito a oferecer. E Salah, que voltou a ter a fome de antes. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Isso é maravilhoso pro time do Liverpool. Esse é o meu time. Eu quero saber qual que é o seu time. Coloca aqui embaixo também qual que é o seu time. Me fala aqui o que você colocaria. Você já colocaria Jota? Você colocaria Firmino? Já colocaria outras opções? Coloca aqui embaixo pra mim. É tão gostoso falar outras opções, cara. Pelo amor de Deus, a gente tinha quase ninguém para jogar nesse ataque, estava assim a conta do chá. Agora a gente tem opções. Estamos ainda aguardando Luiz Dias para voltar para esse ataque também, para ir oxigenar mais ainda, dar mais uma agudeza ali do lado esquerdo, quem sabe com o nosso colombiano maravilhoso. E também eu quero falar com vocês do nosso palpite. Qual foi o seu palpite? Qual que será o seu palpite? Se você não sabe o que eu tô falando, vai lá no nosso Twitter. Lá no Twitter a gente coloca sempre o palpite pra galera tirar o print e colocar qual foi o seu palpite. O meu palpite foi esse aqui, ó. O meu palpite é esse. 2-1 para o Liverpool. Sim, 2-1 para o Liverpool. Eu quero saber qual foi o seu. Coloca aqui embaixo se você quiser escrever. Se você quiser tirar o print e marcar a gente lá no Twitter, pode também. Tá certo? Ou no Instagram, seja lá onde você quiser também marcar a gente. Tá certo? Eu quero saber de você tudo que você quiser falar aqui comigo, suas expectativas. O jogo é até muito tarde, né? O jogo aqui pra mim na Itália são 18h30, então pra vocês vai ser 2h30 da tarde. É o último jogo do dia, né? E a gente vai estar aqui logo depois do jogo com a nossa live pós-jogo, como sempre fazemos aqui no YouTube. Logo depois do jogo, agarradinho ali, comentando tudo que vai acontecer. Tá certo? Eu espero que você esteja aqui comigo. Afinal, meu amigo, aqui... mais agora. On your left, Captain. Você não caminha sozinho. Caminhantes! Assemble.